Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável do aprofundamento Ciências e Ação projeto Casa Sustentável. Junto comigo eu tenho a Jéssica e a Janaína. Sejam bem-vindas, muito obrigado. E agradeço a toda a equipe que torna essa aula possível de ser realizada. E para você que não se lembra de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses, uso óculos de armação preta, tenho estatura mediana, cabelos pretos já começando a ficar grisalhos e hoje eu visto uma blusa cinza, calça jeans e tênis preto. E hoje não estou sozinho, estou acompanhado da professora Ilana. Seja bem-vinda, professora. Olá, estudantes da segunda série. Que honra aí estar falando com vocês aí sobre ciência em ação. Gosto de ciências em ação. Eu não tenho sinal, sou de estatura mediana, hoje eu estou sentada, na minha frente tem um notebook, eu vou estar planilhando a aula do professor, eu vou estar colocando os dados numa planilha eletrônica. Eu estou com uma blusa preta, meu cabelo é castanho e meus olhos são castanhos claros. É isso, né? Exatamente. E ó, como eu tinha falado no nosso último encontro, eu falei que agora é hora de ver os custos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui e começar aqui a nossa atividade de hoje, né? Estamos aqui em construção sustentável, atividade 4, a hora dos números 5. Né? Nós estamos no eixo estruturante mediação e intervenção sociocultural e as habilidades é a EMIF, MAT 01, 06, 07, 08 e 11, né? E que vocês podem estar encontrando elas ou no mapa, que é o material de apoio, ou na semana SEI, que eu detalhei cada uma delas. Tudo bem? Então, como prometido aqui, na nossa última aula, vimos o custo total de um projeto para instalação de cisternas, né? E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vamos fazer uma planilha de custo da nossa construção. E é justamente aí que a professora Ilana entra. Ela é muito boa em planilhas eletrônicas, então ela vai estar nos auxiliando aqui na aula de hoje, tá? Mas antes de ela já começar a montar as planilhas, vamos conhecer um pouco das planilhas, tá? Então, olha só, o que são planilhas eletrônicas? Nada mais são que softwares ou aplicativos que utilizam tabelas para efetuar cálculos ou apresentações de dados. Sua característica é possuir tabela composta por grades organizadas em linhas que são numeradas e colunas que são com letras. Tudo bem? Lembra bastante o tabuleiro de batalha naval, tá? E se você for remeter para as aulas de matemática, ao plano cartesiano, tá ok? Cada retângulo possui uma localização como se fosse um tabuleiro de batalha naval e recebe o nome de célula. Tá? Então, olha só o que acontece. Cada retângulozinho que vai ter aí na sua planilha, ela vai ter uma localização tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então, se a gente está falando, se a célula que estamos editando for a B7, estamos na célula da coluna 2 e na linha 7. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é a aparência de uma planilha eletrônica e vocês vão ver que faz muito sentido, tá ok? Utilize o mesmo raciocínio que o plano cartesiano. Primeiro localiza-se na horizontal e depois na vertical, ou seja, primeiro sempre vai vir a letra, depois vai vir o número, tá ok? Então olha só, essa é a cara de qualquer planilha eletrônica. No meu caso, eu estou usando o software Excel, né, do pacote Office, mas não existe só esse, tá? Existe, por exemplo, o Google Planilhas, né, que é online também, né, e assim como outros softwares e aplicativos de planilhas eletrônicas. Tudo bem? Então, ó, uma vez que eu selecionei a célula, basta digitar os dados que eu obtive, né? Então, a dica que eu dou para vocês é utilizar sempre
uma coluna para descrever a grandeza que será utilizada e na outra a quantidade, né? O valor que você tem aí de dados. Tudo bem? Então, assim, vocês viram que é simples, mas vamos na prática, porque na prática que a gente vai ver se realmente é simples ou não. Tudo bem? Vamos lá, professora? Sempre pronto. Eu acho que eles visualizando e vendo, acho que faz mais sentido do que... Então, vou pedir para o nosso diretor espelhar aí. Quando vocês abrirem a planilha, vocês vão ver essa telinha. Exatamente. Certo? Vão ver essa telinha, é a mesma telinha que estava printada lá nos slides, que vocês vão encontrar também no repositório, caso vocês queiram. E aí tem aí, pensando em linha e coluna, né? Vocês conseguem ver aí minha flechinha. Então, a gente começa com A, B, C, D e não termina aí no Z, né? Não, não. Ele é infinito, porque depois do Z, eu vou mostrar só essa curiosidade para vocês, aí vem o A com A, aí vem um A com B, o A com C, o A com D, e assim infinitamente, não tem fim. Ele vai fazendo combinações entre as letras? Combinação entre as letras. Ah. E os números também são infinitos. Então, começa no 1. Então, aí, ó, onde está a minha... Ele chamou de cédula, né? O professor explicou. O A1. O A1, aí, ele está com o quadradinho ticado e vai... Começa no 1, na coluna 1, e vai até... Desculpa, na linha 1 e vai até o infinito. São muitos números. São muitos números. Muitos números. Então, ó, eu já cheguei aí em segundos até o 210. Nossa. Tá aqui, até o 210 eu cheguei em segundos, mas nós vamos trabalhar com uma tabela com menos dados. Exatamente. Na verdade, o que eu acho mais fácil é fazer, na verdade, 4 tabelas. Perfeito. Tá? Porque assim, senão vai ter muita informação em uma única tabela. Então, o que eu pensei? Dividir em 4 tabelas, uma com custo total, uma com custo de materiais, uma com custo hidráulico e um com custo elétrico, né? Que foi basicamente o que a gente trabalhou na atividade 4 agora, né? Então, Perfeito. primeiramente a gente viu o preço, o quanto que a gente ia gastar só com tijolo ecológico, depois a gente viu quanto que a gente ia gastar com o projeto das placas fotovoltaicas e, por fim, a gente viu quanto que sairia o custo do projeto de cisternas, né? Então, Perfeito. tudo bem? Então... Nós já deixamos a tabela pré-arrumada para só colocar os dados e os valores, para explicar para vocês aí como que a gente coloca, mas eu já deixei a tabela aí pré-arrumada. Voltando aqui para o Excel, ele tem 3 abinhas que estão abertas. Então, ele tem aqui planilha 1, 9 de junho, quando a aula está sendo dada, e a planilha 3. Essa planilha 3 que está ticada é a planilha quando a gente abre. A planilha 9 de junho da aula, vocês estão vendo aí, ó, que está escrito em vermelho, custo com material. Esse custo com material, essa tabela que nós vamos preencher, certo? Exatamente. Essa tabela que nós vamos preencher, eu vou tentar aqui aumentar só para não dar spoiler da outra tabela, eu só aumentei muito. Eita. Só para não dar spoiler da outra tabela. Deixa eu ver só se eu consigo. Tá bom assim. Tudo bem. Vou colocar aqui. Não sei se todos sabem, se são fáceis aí. Ó, se a gente for inserindo linha, coluna, a gente vai empurrando a tabela para lá. Como faz isso? Com o botão direito, clica em qualquer letra da coluna, inserir, e ela vai andando aí para o outro lado, certo? Exatamente. Esse atalho do botão direito é sempre muito utilizado pela maioria das pessoas. Mas também tem aqui em cima no menu, né? Inserir, linha... Inserir, eu acho que eles já estão bem acostumados com o Word. Ele é bem parecido aí com o Word. Então, legal. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Então, vamos descrever os materiais aí, para quem não tiver. Então, descrição dos materiais. Quais os materiais que a gente utilizou? Tijolo, cimento, areia, pedras, vergalhão, madeira, porta e janela. Isso é o projeto do professor Alexandre. É óbvio que o seu pode ter mais coisa ou pode ter menos, certo? Sim. Não necessariamente aí ter as mesmas coisas. Exatamente. E se vocês forem ver, eu não englobei todos os materiais, todos, né? Eu fiz um apanhado por cima, tudo bem? Perfeito. É só para ter a ideia. Então, ó, na atividade que a gente acabou de ver, a gente calculou que a gente vai precisar de 17 mil tijolos. 17 mil tijolos. Então, tá aí. Tá? Dou um Enter.
vai para a linha de baixo. Olha certo? só, e já até colocou... Tá com a unidade. Depois eu vou ensinar como faz com a unidade. Vamos lá, cimento. Cimento, eu calculei por cima uma estimativa de 50 sacos de cimento. Como a unidade aí já está em sacos, né? Então a gente coloca 50 sacos de cimento. Areia, próximo item. Aproximadamente 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos, já está lá as unidades de medida aí. Pedras, 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Vergalhão, em barras. 50 barras. 50 barras. Madeira, em ripas. Eu preciso de umas 20 ripas de madeira. 20 ripas. Portas. São 10, pelo 10. projeto. Pelo projeto, 10 portas. E janelas são 6. 6 janelas. Isso. Isso aí é o que por cima vamos precisar para construir aquela casa que a gente projetou, fizer uma planta baixa, né? Então, é basicamente isso. E aí, a gente vai ter que saber o preço, né? Quanto custa cada tijolo, quanto custa o saco de cimento, o metro cúbico da areia e assim sucessivamente. Depois a gente vai calcular a quantidade com valor unitário e vamos descobrir quanto que vai gastar, certo? Exatamente. Vamos lá, então. Então, ó, a gente estimou a maioria dos preços e o valor unitário do tijolo a gente chegou em 90 centavos. 0,90. Tá? Eu também estimei o saco de cimento por R$ 32,00. 32 reais. Depois eu tenho areia 110 o metro cúbico. R$ 110,00. Aí o metro cúbico da pedra, 85. 85? 85. O vergalhão, 25 a barra. 25. A madeira, R$ 50,00 a ripa. A porta, 210 a unidade. 210. E janelas, estimo uns R$ 400,00 a unidade. 400. Agora eles podem ver que não tem centavos. Não aparece, eu coloquei, Exatamente. mas não apareceu vírgula. Como fazer aparecer para na hora que o resultado der, caso tenha aí, a gente tem 90 centavos. Exatamente. Né? Não é 9. Não é 9 centavos, são 90 centavos. Então, como que a gente faz? A gente vai selecionar a E, desde o 09, que é o que eu quero mudar, até o janela, até o E12. Então, se você for pegar aqui na linha e coluna, Do E5 do E5 ao E12. E12, vou clicar com o botão direito, formatar cédula, e aí eu venho em moeda. Ele já aparece o R, o cifrão, o vírgula 00, porque a gente está falando aí no dinheiro brasileiro. Exatamente. E vou dar um OK. Já apareceu tudo. Agora, vai querer saber o total disso ou não? Não. Vamos fazer o unitário, o real aqui, né? Vamos preencher a Exatamente. coluna F, certo? Quanto que vai só de tijolo, quanto que vai só de cimento, quanto vai só de areia. E aí são continhas, né? Será que a gente vai ter que se esforçar muito para fazer essas continhas? Não. Se a gente não tivesse o Excel, talvez teria que se esforçar um pouco mais. Mas o Excel ele já é uma ferramenta que vai nos ajudar aí a fazer tudo isso. E pelo fato de ter tanta conta, às vezes a gente pode até trocar os valores, né? Então é complicado. É fácil o erro. Exatamente. Então vamos lá, como que a gente faz aí se eu tenho 17 mil tijolos e o 90 centavos cada um? Como que eu faço essa conta? Eu acho que é vezes, né? 17 Vezes. mil. Eu vou dar, para o Excel fazer essa conta, eu vou dar um igual. Igual o quê? Tem dois jeitos de fazer. Eu posso clicar aqui dentro dessa cédula do 17 mil, clico aqui em cima, cliquei. E qual a operação matemática que eu preciso fazer? É a multiplicação. No Excel eu não posso usar o X como multiplicação, porque o X é uma letra. Então eu uso o asterisco. O asterisco geralmente fica no 8, né? Uhum. É, Shift 8. Olha.
e eu vou multiplicar ele pelo quê? E5. Ou eu digito E5, ou eu clico em cima dessa cédula 090, E5, e ele já vai aparecer ali. Então, eu tenho o C5 vezes o E5 e vou descobrir aí quanto que custa isso. Exatamente. 17 mil tijolos por 90 centavos. Note que ele colocou a localização da célula. Ele não colocou o valor da célula. Exato, ele não coloca o valor, ele coloca a localização. Por quê? Porque se eu mudar depois esse valor unitário, se foi para 1,10 ou se baixou de preço, ele já recalcula automático. Exatamente. Vou dar um enter, vamos ver quanto que vai dar aí, ó. 15.300. 15.300 reais. 15.300 reais com tijolo. O que a gente vai fazer agora? Calcular o cimento. Mesmo método, igual. Vou ali, ó, só que agora é o C, C6, Shift 8, o asterisco, e eu vou na E6. Exatamente. Enter. Mas 1.600. será que tem um atalho para isso ou vou ter que ficar fazendo isso toda hora, hein? Tem um atalho para isso, mas se você ficar desconfiado e quiser fazer um por um, não tem problema nenhum. Eu acho que já fazendo um por um já te agiliza alguns minutinhos. Mas dá para fazer o atalho. Quer explicar como faz? Então, ó, se vocês forem pegar aqui, ó, vocês selecionam essas duas primeiras que já foi. Tá vendo que apareceu aqui esse quadradinho aqui no canto da tela? O quadradinho preto? Se você clicar nesse quadradinho preto e arrastar até embaixo, ele já vai saber que é para fazer a mesma conta com as outras linhas. Está escrito análise rápida. Quando tiver escrito análise rápida, a gente só vai baixar a cruzinha até onde a gente quer que ele calcula e ele vai fazer a mesma conta. Operacionalizar o que a gente já fez. Vamos então testar, ver se vai dar certo. Vamos lá. A cruzinha ficou escura, então ela tá branca aqui, tá vendo? Ó, quando ela ficar escura e magrinha, né? Porque aqui ela tá um pouquinho mais fortinha. Quando ela ficar escura e magrinha, a gente desce ela até o janelas, certo? Que é o 12. Exatamente. E dá um igual. Olha. Aí ele já calculou todas. Então, o que ele fez nessa daqui das janelas? Ele pegou o C12 vezes o E12. O que ele fez aqui? Ele pegou o C11 vezes o E11. Perfeito. Exatamente. O Excel, ele é ótimo, ele nos ajuda aí, é uma ferramenta perfeita para nos ajudar a fazer conta. Só que eu quero saber quanto que eu vou gastar com tudo. Será que eu consigo? Só com materiais, hein, pessoal? Ainda tem a parte elétrica e a hidráulica. Só com materiais. Quanto será que a gente vai gastar só com materiais? Eu teria que somar tudo isso, não teria? Teria que somar tudo isso, também é fácil de errar. O Excel faz isso para nós e ele deixa isso bem fácil. Exatamente. O que eu faço? Ou eu clico aqui no autossoma, aqui em cima, ó, autossoma, tem um M deitado. Vamos pensar assim, é uma somatória. Mas quem quiser visualizar, a gente clica no autossoma e ele está perguntando para nós, você quer do F5 até o F12? Se sim, dá um Enter. Se não, a gente pode alterar esses... Até onde você quer que some. Até onde eu quero que ele some. Eu só quero essas que estão selecionadas, ele ficou até em cinza ou azul, azul clarinho. F5 até o F12, certo? Exatamente. Ele vai fazer a soma disso. E eu vou dar um Enter, vamos ver quanto a gente vai gastar com material. 35.075. Nossa, ó, isso é só com material de construção. Exato. Ainda falta a parte hidráulica e elétrica. Exato. Vamos para elas. Podemos ir para elas ou está muito rápido? Podemos ir? Acho que podemos. Então vamos lá. O custo hidráulico agora. Eles sabem que o hidráulico É o encanamento, são as torneiras, o chuveiro, o esgoto. Eles sabem. Sim. Vamos fazer a descrição, então, da tabela. Então, o custo com hidráulica, a gente vai pegar o encanamento, o vaso, as torneiras, o chuveiro, a caixa d'água, o projeto de cisterna. E o projeto? E o projeto de cisterna que a gente fez. Exato. Porque eu acho que compensa muito, né? Eu deixei no ar para eles pensarem, será que vale a pena, não vale a pena? Então, esse projeto custa R$1.000, tá? Só que, ao longo do tempo, economiza na conta de água. Então, sim, vale a pena. Vale a pena, claro. Vamos pensar, então, na quantidade. De encanamento, quantas peças? Então, no total de peças, assim, eu não estou discriminando joelhos, né? Sim. Então, 120 peças. 120 peças.
Em média, tá, pessoal? Não é que engessado. Vamos lá, vasos. Tá bom. Vasos, 2 vasos. 2. Torneira. 7. 7 torneiras. Chuveiro. 1. 1. Esgoto. 50 peças. 50 peças. Caixa d'água. 1 unidade. 1 unidade. E o projeto? 1 unidade de 1 projeto. unidade. Vamos para o valor unitário. Quanto custa aí o encanamento? Em média, por peça, R$ 23,00. R$ 23,00. Lembrando que eu estou pondo 0,00 e se ele não lê isso, a gente vai formatar a cédula mais depois, tá bom? Não leu, depois a gente formata a cédula de todos. O vaso, quanto é o valor? 120. 120. 56. 80. 40. Caixa d'água? 300. 300. E o projeto? 1.000. 1.000. Beleza. Como que eu faço agora? Eu clico com o botão direito, seleciono aí do P5 até o P11. Com o botão direito eu vou formatar a cédula. Formatar a cédula. Moeda, ele já vai aparecer o R cifrão. Casas decimais, 2, porque é o nosso dinheiro aí brasileiro. Perfeito, já deu aí a resposta. E aí, como que eu faço a conta? Eu vou pegar o N com o P. Então, eu vou pegar a coluna N, que é a quantidade, vezes a coluna P, que é o valor unitário. Exatamente. O cálculo é o mesmo da tabela passada. Sim. Como que eu faço? Igual, clico aqui ó, no N5, asterisco, porque eu vou fazer uma multiplicação, no P5, certo? Dou um Enter. Vou fazer com a linha de baixo para ela poder depois seguir essa sequência. Asterisco, o P. Agora, o que eu faço? Duas. Vou selecionar as duas, a cruzinha vai ficar escura e eu vou arrastar ela para baixo. Selecionei as duas, aqui a cruzinha tá clarinha, ela vai ficar escura e magrinha e eu vou descer ela, certo? E agora eu quero somar. Exatamente. Eu vou dar um igual. Igual e vou lá na somatória. Autossoma aqui, ó. Opa. Não precisa desse igual, eu acho. Não, né? Não. Vamos lá. E também não tem. Precisa, peraí, só um minutinho. Ah, foi. Pronto, agora foi. 6.772, confere? Vamos ver se confere com o gabarito. 6.772. Perfeito, então a conta tá certa. Custo com hidráulica, 6.772. Lembrando aí que a gente tem 35.075 com material, 6.772 com hidráulica. Vamos para o último aí, o custo elétrico. Exatamente. Com fio, quantidade de fios. 5 rolos de 50 metros. 5. Depois eu tenho 30 tomadas. Tomadas, 30 tomadas. Interruptores. 15. 15 interruptores. Quadro elétrico. 1. Um quadro elétrico. Disjuntor. 8. 8 disjuntor. E o projeto? Um projeto. Um projeto. Vamos lá, então, pelo valor unitário. Quanto custa o fio? R$350. O rolo de 50 metros, certo? Exatamente. 350. As tomadinhas? 18. 18. O interruptor? 20. 20. O quadro elétrico? 200. 200. O disjuntor? 30. 30. E o projeto fotovoltaico? Voltaico. Voltaico, olha, até eu enrolei a língua aqui para falar. 26 mil. 26 mil. Caro, né? Esse é o mais caro. E aí eu tenho o valor unitário, como que eu vou fazer o valor total? Eu vou pegar a coluna U, multiplicar pela coluna W. Como eu estava fazendo aí, eu vou dar um igual, clico aqui na quantidade U5, asterisco, W5, dou um Enter e faço a mesma coisa com o de baixo. Vezes esse aqui. Agora eu vou deixar a cruzinha, ela vai ficar escurinha, ela vai ficar escura e magrinha, eu vou puxar para cá e já faço a somatória. Ele está perguntando, é do X5 até o X10? Sim. É isso mesmo, eu vou dar um Enter, 29.030, tá certo? Certíssimo. Perfeito. Eu vou empurrar a tabelinha um pouco para cá, porque está pegando a nossa intérprete.
Você me desculpa, agora tá certinho. Então, deu 29.030. Estou pensando aí no custo elétrico. Exatamente, mas eu preciso do custo total. Vamos calcular o custo total. Eu tenho 3 custos, certo? Exatamente. Na verdade, a gente tem mais um, porque a gente não está contando o custo do terreno. O custo do terreno. Não Então, adianta- vamos para a planilha 1. Exatamente. Então, olha só. Se você for pegar Que eu já tenho essa tabela aqui, ó. Exatamente. O terreno custa quanto, professor? 80 mil, O terreno custa 80 mil. Com material eu gastei? 35.075, Com hidráulica eu gastei? 6.772, Perfeito. E com a elétrica? 29.030. O custo total, pensando aí na somatória, da C4 até a C7, 150.877. É isso mesmo? Exatamente. E note que quando você clicou aqui em cima da C7, aqui apareceu o 11. Olha só, o que será que aconteceu? Eu já vinculei o valor total lá da tabela, Vamos na U11. da U11, U11, aqui, ó. esse valor aí, que sairia dessa somatória, lá naquela outra tabela. Então, eu não preciso ficar voltando toda hora para saber e consultar os valores. Exatamente. Então, Certo? estamos aqui, ó. Valor total, 150.877. É isso mesmo? Isso mesmo. Fechou. Tá ok? E aí, vocês... Será que eles gostaram da planilha? Acho que sim, eu né? acho que sim. Eu Você viu- espero, se tiverem alguma dúvida, entre em contato aí nas redes sociais ou no canal do Centro de Mídias. Fale com nós aí, né, professor? Exatamente. Se tiver alguma dúvida. Porque você viu, do jeito que você falou, foi muito fácil, é muito tranquilo. É só ir escrevendo. Ela é indutiva, né? Exatamente. É totalmente indutiva. E assim, e ela tem muito mais funções do que somar, subtrair, multiplicar e dividir. Exato. Mas para que a gente, para nossa A prioridade necessidade, é essa, é. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Então, ó, agora que já temos um pouco mais de conhecimento das planilhas eletrônicas, faça o orçamento do seu projeto. Lembrando que pode ser um produto ou serviço. E já estime o custo e o preço pelo qual vocês pretendem oferecer à população ou oferecer a um como é que chama? Empresário. A um empresário. Tá ok, pessoal? Então, ó, se você está pensando em abrir uma firma, então veja quanto você vai pagar de taxas para abrir seu serviço, né? Veja o que você vai precisar comprar de produtos para estar realizando esse serviço, tá? Ah, eu vou oferecer o serviço de limpeza de caixa d'água. Bom, eu vou precisar comprar um aspirador, material de limpeza, então isso tudo entra no seu custo, tudo bem? E vai fazendo aí a sua planilha e vai treinando também, porque eu gosto de brincar que informática é que nem matemática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Exato. E você vai descobrindo as coisas, tá bom? E para o nosso próximo encontro, por favor, pesquise sobre o Elevator Pitch, tá? Que é o que a gente vai estar vendo no nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueça de avaliar através do QR Code que vai aparecer na sua tela, tá ok? E eu agradeço profundamente, Ilana, fantástica, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, adoro esse Estúdio C. Muito obrigada aí, até uma próxima. Então, tchau, tchau.